está aprovado o orçamento para a maior cidade do país no ano que vem, ano eleitoral. Tem um ponto que chama muito a atenção, a Beatriz Manfredini vai contar para a gente qual é, direto da Prefeitura de São Paulo. Diga lá, Bia. O ponto, Colombo, é o orçamento reservado para tarifa zero, ou pelo menos para aquele projeto experimental da tarifa que o prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, quer fazer, testando, não cobrar a passagem de ônibus aos domingos ou durante a noite, dependendo aí do que os estudos que ele vem fazendo com a SP Trans indicarem. O orçamento ainda não está totalmente aprovado para o ano que vem. Ele passou ontem pelo crivo dos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo em primeiro turno. O que isso quer dizer? Que ainda falta uma segunda votação e que agora tem um momento de 2 sessões plenárias em que os vereadores podem apresentar algumas emendas. Aí depois, então, eles voltam a discutir o assunto e aí tem essa aprovação em segundo turno, aí o orçamento passa mesmo a valer. Até agora foram feitas 15 audiências públicas sobre o tema. E o orçamento que passou ontem foi um orçamento na casa de 110 bilhões de reais para o ano de 2024. Algo aí 16% mais ou menos maior do que o que nós temos para esse ano de 2023, que foi um orçamento na casa dos 95 bilhões. O relator do projeto, que determina o orçamento, é o vereador Sidney Cruz, do Solidariedade. E ele comentou ontem, então, durante essa aprovação em primeira votação, em primeiro turno, sobre o assunto. Diz que considera que muitos avanços aconteceram entre o orçamento de 2023 e o de 2024. Ele cita, por exemplo, alguns incrementos orçamentários, como um de 200 milhões de reais na assistência social, um de 30 milhões de reais na saúde e um de 25 milhões para a pasta da cultura. E aí ele fala também sobre esse orçamento separado para o tarifa zero, um orçamento de 500 milhões de reais, então, que vai ficar separado para esses testes. E aí, dependendo do que for feito inicialmente com essa não cobrança da passagem nos ônibus aos domingos ou aos períodos noturnos, isso pode ou não ser estendido aqui na capital paulista no ano que vem. Esse é um projeto, então, que vem sendo estudado pela Prefeitura e pela SP Trans. E um projeto que vem causando divergências entre o prefeito da capital, que é pré-candidato à reeleição no ano que vem, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Apesar de os dois já terem um apoio que nos bastidores está sendo dado como fechado, Tarcísio deve anunciar mesmo o apoio a Ricardo Nunes, a essa reeleição no ano que vem, os dois têm divergido bastante sobre a tarifa zero. Tarcísio tem se colocado totalmente contra, mesmo dessa forma experimental, só aos domingos ou também durante a noite. Disse que no estado isso não pode acontecer. Ele também comenta que vê uma dificuldade de que o prefeito faça isso na capital paulista. Ontem, nós participamos de um evento em que o governador e o prefeito estavam e o governador Tarcísio de Freitas voltou a falar sobre o assunto. Eu preparei uma reportagem, vamos acompanhar. Tarcísio de Freitas sinalizou que o valor das passagens de metrô e trem pode aumentar no ano que vem. Desde 2020, a tarifa está congelada em R$ 4,40. O governador disse que há uma defasagem nos recursos. A tarifa está congelada há muito tempo. A gente tem que começar a fazer conta, porque ou eu repasso alguma coisa para a tarifa, ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter. Quando entra mais subsídio, eu vou tirar de algum lugar. O orçamento é finito. Então eu vou tirar de alguma política pública. Então a gente tem que botar na balança qual é a política pública que vai pesar mais. Porque não tem almoço de graça. Se a tarifa não subiu, o custo subiu. Apesar de falar sobre um possível aumento, ele afirmou que ainda não há decisão sobre o assunto e que o tema deve ser discutido no fim de dezembro com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Fontes ligadas ao gestor municipal indicam que Nunes não vê com bons olhos a possibilidade de mudança no valor, uma vez que 2024 é ano eleitoral. Apesar disso, Tarcísio destacou que está praticamente
praticamente descartada a possibilidade de a passagem de metrô e de trem ter um valor diferente da tarifa de ônibus. Os dois participaram de um evento público na cidade, mas Ricardo Nunes não falou com a imprensa. Ainda sobre transportes, Tarcísio voltou a divergir do prefeito no assunto tarifa zero, mesmo que só aos domingos ou no período noturno. Hoje o subsídio na prefeitura está na casa de 5 bi, no estado na casa de 2. Quando você faz a conta para quando vai, né, para sustentar um sistema que está aí transportando mais de 8 milhões de passageiros dia, você vai ver que essa conta é muito grande. Então, você vai subtrair, vai prejudicar de forma muito importante políticas públicas, né, como saúde, habitação, educação. Então a gente tem que ver se é esse o caminho, porque são estruturas de custo completamente diferentes. Transporte sobre pneus é uma coisa, transporte sobre trilhos é outra. Então eu não vejo viabilidade financeira de você dar esse passo. Na terça, após a greve, os dois se reuniram por 2h30 no Palácio dos Bandeirantes para discutir assuntos em comum do Estado e da Prefeitura. Nesta quarta-feira, Tarcísio voltou a falar sobre a paralisação e admitiu que há a possibilidade de demissão de funcionários que participaram do movimento. Nós vamos apurar as condutas individualmente e, havendo a responsabilização, nós vamos aplicar as sanções como tem que ser. Porque ordem é ordem, o pessoal tem que cumprir. O direito deles acaba onde começa o dos outros. Sobre o último mês de trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, Tarcísio disse que a prioridade agora é a Sabesp e que outros projetos, como o que flexibiliza recursos da educação para a saúde, podem ficar para 2024.